Partindo o pão. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 10, versículos 16 ao 22. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 33. Neste capítulo, consideraremos a questão da mesa do Senhor ou da ceia do Senhor. A ceia instituída pelo Senhor. Em primeiro lugar, vejamos como o Senhor instituiu a ceia. Esta é uma ceia a qual todos os filhos de Deus na igreja devem comparecer. Foi estabelecida pelo Senhor Jesus na noite que antecedeu sua morte. Tendo o Senhor sido crucificado no dia seguinte, aquela foi sua última noite sobre a terra e também sua última ceia com seus discípulos. Ainda que ele tenha comido após a ressurreição, aquela foi sua última ceia, pois alguém ressurreto pode optar por comer ou não. Como vem acontecer esta última ceia? Os judeus guardam um festival chamado Páscoa, para comemorar o livramento que Deus lhes concedera da escravidão no Egito. Deus havia ordenado que cada casa preparasse um cordeiro que o imolasse na noite do 14º dia do primeiro mês. Deveriam colocar o sangue desse cordeiro nos umbrais e na verga da porta. Deveriam comer a carne naquela noite com pão asmo e ervas amargas. Após terem saído do Egito, foi-lhes ordenado que guardassem aquela festa a cada ano como memorial. Portanto, para os judeus, o Cordeiro Pascal é algo retrospectivo. Devido ao grande livramento de Deus, eles relembram aquele evento a cada ano. Aconteceu que a noite que antecedeu a morte do Senhor Jesus coincidiu com o dia que se comia o Cordeiro Pascal. Não havia nada de especial no fato do Senhor comer do Cordeiro Pascal com seus discípulos, pois ele estaria simplesmente observando a festa da Páscoa. Mas imediatamente após, o Senhor estabeleceu a sua própria ceia, indicando assim que ele deseja que nós participemos da sua ceia, da mesma forma como os judeus comem o Cordeiro Pascal.
Quando comparamos esses dois eventos, vemos que os israelitas guardam a Páscoa porque foram libertos do Egito. Semelhantemente, os filhos de Deus participam da mesa do Senhor porque eles também foram libertos. Os israelitas tinham um cordeiro. Nós também temos um cordeiro a quem Deus indicou. Hoje fomos salvos do mundo, libertos do poder de Satanás e nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Guardamos esta festa assim como os judeus guardam a Páscoa. Número 1. A ceia é uma refeição da família. O que significa a ceia? Por que a chamamos de ceia do Senhor? O fato da ceia ser uma refeição da família é um costume mundial. Normalmente, difícil é que os membros de uma família possam se reunir para o almoço. Na terra da Judéia, ao meio-dia, alguns membros da família estariam pastoreando ovelhas, outros pescando e ainda outros arando a terra. Muitos almoçariam fora, pois lhes seria impossível retornar aos seus lares. Portanto, o almoço não é uma refeição da família. O desjejum tampouco é uma refeição da família, pois naquele momento as pessoas estariam pensando no trabalho do dia ao invés do descanso que viria depois. À exceção daqueles que estão enfermos, as demais pessoas normalmente tomam o desjejum apressadamente. A ceia entre as 3 refeições do dia é a mais especial, pois nesse momento toda a família, jovens e velhos, se reúnem para comer. Número 2. A ceia exclui o pensamento de trabalho. Havendo terminado o trabalho do dia, durante a ceia as pessoas não mais pensam no trabalho por ser realizado, mas se ocupam com o pensamento de descanso. A ceia é o momento quando a família, após um dia de trabalho, se reúne e toma a refeição descontraidamente. Ao instituir sua própria ceia, o Senhor desejava que seu povo espalhado pela terra visse que de fato trata-se de uma refeição da família na casa de Deus. Não inclui nenhum pensamento de trabalho, apenas demonstra o pensamento de descanso. Durante o desjejum e o almoço, a mente está sempre ocupada com o trabalho, mas chegada a hora da ceia, tudo já foi feito. As pessoas preparam-se para se recolher após terem comido. Os filhos de Deus deveriam se reunir e participar da ceia do Senhor com uma atitude interior semelhante a essa. 2 aspectos do significado da ceia do Senhor. Número 1. Lembrar do Senhor. O pensamento central da ceia do Senhor é lembrar o próprio Senhor. O Senhor diz: "Fazei isto em memória de mim." 1 Coríntios 11, versículo 24. Ele sabe como nos esquecemos com facilidade. Não pense que pelo fato de termos recebido graça em abundância e termos experimentado uma redenção tão maravilhosa, não seremos capazes de esquecer. Deixe-me adverti-lo que pessoas como nós se esquecem com grande facilidade. Por esta razão, o Senhor deseja de forma especial que nos lembremos dele e do que ele fez por nós. O Senhor deseja que nos lembremos dele não apenas porque somos tão esquecidos, mas também porque ele precisa da nossa memória. Em outras palavras, ele não quer que nos esqueçamos dele. O Senhor é tão grandioso e transcendente que poderia deixar-nos esquecer dele e não se importar com isso. No entanto, ele diz: "Fazei isto em memória de mim." E assim nos mostrar quão condescendente é ao desejar que nos lembremos dele. O fato do Senhor desejar que nos lembremos dele de forma plena é uma expressão de seu amor. Trata-se de uma requisição do seu amor, não de sua grandeza. No tocante à sua grandeza, ele pode abrir mão do fato de ser esquecido por nós. Mas é ao seu amor que insiste em que nos lembremos dele. Se não nos lembrarmos dele, somos nós que sofremos grande perda. Se não nos lembrarmos dele frequentemente e não tivermos sua redenção permanentemente diante de nós, seremos conformados com o mundo e nos tornaremos contenciosos com os filhos de Deus. Portanto, não apenas precisamos nos lembrar dele,
mas ao lembrarmos, nos beneficiamos com isso. Esta é também uma forma de recebermos a graça do Senhor. Relacionado ao desejo do Senhor de que nos lembremos dele, há ainda um outro aspecto que vale a pena mencionar. Da mesma maneira que no passado o Senhor se humilhou para ser nosso Salvador, hoje Ele se humilha pedindo-nos que nos lembremos dele. Da mesma maneira que Ele condescendeu em nos salvar, hoje Ele condescende ao nos pedir os nossos corações. Ele deseja que nos lembremos dele enquanto vivemos sobre a terra. Deseja que vivamos diante dele e nos lembremos dele semana após semana. Assim ganhamos grande proveito espiritual. Separa-o do mundo. Um benefício fundamental em lembrar do Senhor reside no fato de que o mundo não mais será capaz de exercer sua influência continuamente sobre você. Se com a frequência de poucos dias você se lembrar de como o Senhor morreu por você e o recebeu, deixe-me dizer-lhe que o mundo não terá qualquer lugar em você. Uma vez que o Senhor sofreu a morte aqui no mundo, o que tenho mais a dizer? Se eles não tivessem matado meu Senhor, ainda haveria algum espaço para diálogo comigo. Mas uma vez que já mataram meu Senhor e a sua morte está manifesta diante de mim, não tenho nada a dizer nem a comunicar com este mundo. Não posso ter qualquer comunhão com ele. Esse é um dos principais benefícios em partir o pão. Elimina a divisão. Lembrar-se do Senhor tem ainda outro valor espiritual. Torna conflitos, contenções e divisões impossíveis dentre os filhos de Deus. Quando você é lembrado de como foi salvo pela graça e você encontra outra pessoa que também é lembrada das mesmas coisas, ambos são um diante do Senhor. Quando você contempla como o Senhor perdoou a multidão de seus pecados e vê outro irmão que também foi comprado e redimido pelo sangue precioso se achegando à ceia do Senhor, como poderia você trazer qualquer coisa que o separe do seu irmão? Como pode você dividir os filhos de Deus? Ao longo dos últimos 2000 anos, muitas controvérsias entre os filhos de Deus têm sido resolvidas à ceia do Senhor. Muitas coisas que não haviam sido perdoadas e até mesmo coisas imperdoáveis, ódios que duraram toda uma vida, têm desaparecido à mesa do Senhor. Pois é impossível não perdoar quando, ao lembrar do Senhor, você se lembra de como foi salvo e perdoado. Será que você pode ter uma dívida de 10.000 talentos perdoada pelo Senhor e, no entanto, agarrar um outro servo pelo pescoço e exigir o pagamento de 100 denários? Mateus 18, versículos 4 ao 35. Alarga o seu coração. Outra vantagem em lembrar do Senhor é que cada um que lembrar dele naturalmente terá seu coração alargado para abraçar todos os filhos de Deus. É natural perceber que todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor são amados por ele, portanto são também o deleite do meu coração. Se estamos todos no Senhor, será que pode haver ciúmes, injúrias ou falta de perdão? Como você pode permanecer em conflito com o irmão que se assenta ao seu lado na ceia do Senhor? Que direito tem você de exigir qualquer coisa do seu irmão ao lembrar de quantos pecados seus foram perdoados? Se você insistir em manter um espírito de conflito, ciúme e falta de perdão, não será capaz de se lembrar do Senhor. Toda vez que nos reunimos para lembrar do Senhor, somos constrangidos a rever seu amor mais uma vez. Devemos reexaminar a corrupção do mundo e o juízo decretado sobre ele. Devemos renovar a convicção de que todos os que foram redimidos pelo Senhor são seus amados. Todas as vezes que lembramos do Senhor, revemos seu amor, ou seja, como ele nos amou e se deu por nós. Em amor, ele desceu até o Hades por nós. O mundo já foi julgado, pois crucificou o Senhor. Mas todos os filhos de Deus são o nosso deleite, pois todos foram comprados pelo sangue do Senhor. Como poderíamos odiá-los?
como poderíamos abrigar qualquer pensamento de ódio? Tudo o que acabamos de mencionar está incluído no significado de lembrarmos do Senhor. O primeiro e principal significado da ceia do Senhor é: fazei isto em memória de mim. Devemos também ressaltar que é absolutamente impossível para nós nos lembrarmos de alguém que não conhecemos ou com quem não tenhamos nenhuma experiência. Para lembrarmos de uma pessoa ou evento é necessário que conheçamos tal pessoa ou evento. Portanto, quando o Senhor nos ordena que nos lembremos dele, Ele está simplesmente lembrando aqueles de nós que já o encontraram no Calvário e receberam sua graça. Chegamos até o ponto de lembrar de tudo o que fez por nós. À semelhança dos judeus que se lembravam da Páscoa, também nós olhamos de forma retrospectiva. Pelo fato de termos saído do Egito, juntos lembramos desse fato. Lembrar é olhar para trás. Número 2. Proclamar a morte do Senhor. A ceia do Senhor possui um outro significado. Isso é encontrado em 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Precisamos proclamar ou exibir a morte do Senhor de forma que todos possam ver. O que faz com que as pessoas sejam inativas e infrutíferas? A razão é que elas se esquecem da purificação dos seus pecados de outrora. Veja 2 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Por essa razão, o Senhor nos chama a nos lembrar dele, dizendo: enquanto viverdes sobre a terra, deveis amar-me e lembrar-vos de mim constantemente. Lembrai-vos de que o cálice é meu sangue que foi vertido e o pão é meu corpo que foi partido. Isso se refere à nossa experiência e deve vir primeiro. Depois vem o ensinamento de que o cálice e o pão exibem a morte do Senhor. Porque o cálice e o pão representam a morte do Senhor? Porque o sangue está na carne e quando esses dois são separados, isso significa morte. Hoje o sangue e a carne estão separados, pois o sangue está representado no cálice e a carne representada no pão. Quando alguém contempla o vinho no cálice, ele vê o sangue. Semelhantemente, ao olhar para o pão, ele vê a carne. Não é necessário dizer a ele que o seu Senhor morreu por ele. Ao perceber que o sangue não mais está na carne, ele percebe que houve morte. Teria o Senhor que lhe dizer ainda que ele morreu por você? Não, ele só precisa dizer: tomai do cálice e comei do pão, pois esses elementos proclamam sua morte. Sangue aqui, carne ali, isto nos fala de morte. O que significam comer do pão e beber do cálice? O Antigo Testamento claramente nos ensina que o pão é feito de grãos. A mesma palavra foi usada quando o Senhor disse aos israelitas que após entrar em Canaã eles comeriam o grão da terra. Ao olhar para o pão, você percebe que o grão foi moído. Ao contemplar o cálice, você vê que a uva foi prensada. No grão moído e na uva prensada você contempla a morte. Portanto, o Senhor diz: coma do pão e beba do vinho. A menos que o grão de trigo caia no solo e morra, será apenas um grão. Semelhantemente, a menos que um grão de trigo seja moído, ele permanece um grão e não pode ser transformado em pão. A menos que um cacho de uva seja prensado, não haverá vinho. O Senhor, falando através de Paulo, diz que à medida que se come do pão e se bebe do cálice, proclama-se a sua morte. Se o grão quisesse preservar-se inteiro, não haveria pão. Se a uva insistisse em manter-se intacta, não haveria vinho. Somente ao comer do grão moído e da uva prensada é que você proclama a morte do Senhor. Do ponto de vista humano, Deus não deixou nada sobre a terra a não ser a cruz. A obra da cruz foi consumada, mas o símbolo da cruz permanece. De fato, muitos hoje esqueceram-se da cruz, mas não os que creem. Para eles, a cruz é algo que deve ser lembrado para sempre. A cada dia do Senhor, vemos na ceia do Senhor a cruz do Filho de Deus exibida na igreja. Isso sugere que ainda que eu esqueça tudo mais,
Devemos sempre lembrar do fato da morte do nosso Senhor por nós. Suponhamos que sejam trazidos pais, filhos ou familiares à reunião em que o pão é partido. Assistindo uma reunião desse tipo pela primeira vez, certamente perguntarão: qual é o significado de partir o pão e de tomar do cálice? A resposta é: o cálice representa o sangue e o pão a carne. Uma vez que o sangue e a carne estão separados, isso é morte. Para aqueles que não creem e estão na reunião, deve ser dito que ao fazer isso, exibimos a morte do Senhor. Devemos não apenas sair para pregar o Evangelho, convidar pessoas para ouvir as boas novas e a pregação da palavra por aqueles que têm o dom para tal, mas devemos também possibilitar que a mesa do Senhor proclame as boas novas. Será algo muito grandioso se pudermos convencer as pessoas que aquilo que está diante delas não é um ritual, mas uma exibição da morte do Senhor. Devemos proclamar sua morte até que o Senhor volte. Gosto desse pensamento, pois relaciona a ceia do Senhor com sua volta. Imagino se você aprecia a ceia. A ceia é a última refeição do dia. Diariamente tomamos nossa ceia, mas participamos da ceia do Senhor semanalmente. A noite é escura e o dia ainda não raiou. Nesses 2000 anos, a Igreja nunca tomou o desjejum. Ela tem tomado e ainda toma apenas a ceia, a última refeição. Até que ele volte, a noite permanece escura, mas logo o dia há de raiar e ninguém precisará mais tomar a ceia. Quem toma a ceia de manhã cedo? Em breve contemplaremos o Senhor face a face. Lembranças se perderão nessa visão. Veremos aquele a quem amamos. Devemos ver desde o início que ao lembrar do Senhor estamos lembrando da sua morte. Isso naturalmente desviará nossos olhos em direção ao reino, para aquele dia em que iremos estar com o Senhor. A cruz sempre nos leva para sua volta, resultando invariavelmente em glória. Ninguém pode lembrar-se da morte do Senhor sem dizer: Senhor, quero contemplar a sua face. Quando chegar o dia em que virmos sua face, todas as coisas, inclusive esta lembrança, passarão. Assim, ao lembrarmos do Senhor, exibimos sua morte até que ele venha. Nada nos resta hoje, nada a não ser esperar pela sua volta. O significado da mesa do Senhor. 1 Coríntios 11 fala da ceia do Senhor em seus dois significados: lembrar do Senhor e exibir a sua morte. No entanto, o capítulo 10 do mesmo livro fala da mesa do Senhor. Ainda que o assunto seja o mesmo, duas designações diferentes são usadas. À semelhança da ceia do Senhor, a mesa do Senhor também tem um significado duplo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui a mesa também tem duplo significado, primeiramente comunhão, depois unidade. Número 1. Comunhão. O primeiro significado da mesa do Senhor é comunhão. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Da mesma maneira que 1 Coríntios 11 discorre sobre o relacionamento entre o crente e o Senhor, o capítulo 10 trata do relacionamento entre os crentes. O primeiro, capítulo 11, não toca no nosso relacionamento mútuo. Ele meramente reforça lembrar do Senhor e proclamar a sua morte até que ele venha. O último, o capítulo 10, entretanto, enfatiza a comunhão do sangue de Cristo. Observe que o cálice da bênção que abençoamos está no singular. Todos bebemos do mesmo cálice, portanto, isso demonstra o sentido de comunhão. A menos que pessoas sejam íntimas, elas não beberão do mesmo cálice. Pelo fato de muitos filhos de Deus beberem do mesmo cálice,
testifica plenamente do aspecto de comunhão da mesa do Senhor. No capítulo 11, nossos olhos estão focalizados no Senhor, mas no capítulo 10, vemos nossos irmãos. Nós os vemos no cálice. O cálice é para que dele se beba, e todos bebemos do mesmo cálice. Ao fazer isso, manifestamos a comunhão de todos os filhos de Deus. Devemos cuidar para não perdermos este aspecto de vista. Número 2. Unidade. O segundo significado da mesa do Senhor é unidade. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nestas palavras, vemos imediatamente que todos os filhos de Deus são um. O pão do capítulo 11 e o pão do capítulo 10 têm ênfases diferentes. Enquanto no capítulo 11 o Senhor diz: "Isto é o meu corpo que é dado por vós", relacionando o pão ao seu corpo físico. No capítulo 10, o versículo diz: "Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo", dessa vez sugerindo que a igreja é o pão. Da mesma maneira que precisamos aprender do Senhor sobre os diversos aspectos da sua mesa como lembrança, exibição de sua morte e comunhão, precisamos também aprender o significado como unidade. Todos os filhos de Deus são um, como o pão é um. Temos apenas um pão e dele cada cristão parte um pedaço. Se fosse possível coletar todos os pedaços, poderíamos restaurar aquele pão inteiro. O pão distribuído entre muitos ainda seria um único pão se os pedaços fossem reunidos. Fisicamente, após o pão ter sido partido e comido, ele não mais pode ser recuperado. Mas espiritualmente ainda somos um só no Espírito Santo. O Espírito Santo dá Cristo a nós, mas Cristo ainda está no Espírito Santo. O que foi distribuído foi o pão, mas no Espírito Santo ainda somos um e nunca fomos divididos. Portanto, ao partir o pão, confessamos que os filhos de Deus são um. Esse pão significa a unidade da Igreja de Deus. O problema básico com a mesa do Senhor é o pão. Quando os filhos de Deus se reúnem para partir o pão, se o pão representar a si mesmos, seria um pão muito pequeno e não deveria ser partido. O pão deve representar toda a igreja, incluindo todos os filhos de Deus sobre a terra, além daqueles em sua localidade. Portanto, o pão testifica da unidade de todos os filhos de Deus. Alguns problemas práticos. Temos mostrado aos irmãos e às irmãs que o significado do partir o pão é duplo. Verticalmente significa lembrar do Senhor e proclamar sua morte até que Ele venha, e horizontalmente é a comunhão com todos os filhos de Deus e a unidade com eles. Uma vez que todos os filhos de Deus são redimidos pelo precioso sangue e estão incluídos no pão, devemos ter nossos corações alargados toda vez que partimos o pão. Mesmo sendo muitos, somos apenas um pão. Jamais devemos abrigar o desejo de excluir do pão qualquer irmão ou qualquer grupo de cristãos. Deixe-me dizer-lhe que no pão é impossível que você seja uma pessoa pequena. O princípio de receber. Como então recebemos pessoas à mesa do Senhor? Lembre-se, não somos nós os anfitriões. No máximo somos apenas introdutores. Esta é a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, não a nossa. Não temos qualquer autoridade sobre a mesa do Senhor. Temos o privilégio de comermos o pão e bebermos o cálice, mas não podemos impedir que outros participem. Não podemos impedir ninguém que tenha sido redimido pelo sangue de se aproximar da mesa do Senhor. Não temos autoridade de negar a mesa a ninguém. Não temos autoridade de recusá-la a ninguém. Não podemos recusar aqueles a quem o Senhor recebeu, nem rejeitar aqueles que lhe pertencem. Apenas podemos recusar aqueles que o Senhor recusa ou aqueles que não pertencem a Ele.
O Senhor só recusa aqueles que não lhe pertencem e aqueles que ainda permanecem no pecado. Uma vez que a comunhão deles com o Senhor já está interrompida, também nós não temos comunhão com eles. Mas devemos tomar nota que somos do Senhor e que não temos autoridade de exercer qualquer outra coisa que não seja exercida pelo próprio Senhor. Toda vez que partimos o pão, devemos pensar em todos aqueles que receberam graça. Não devemos apenas pensar naqueles irmãos e irmãs que conhecemos pessoalmente. Se aqueles que se reúnem em torno da mesa do Senhor num determinado local se recusam a ter comunhão com os filhos de Deus que se reúnem em outros locais, tais são demasiadamente exclusivistas. Esperamos que os corações dos irmãos e irmãs em cada local sejam alargados a tal ponto de poderem abraçar todos os filhos de Deus. Permanecer na base da igreja é não indiscriminar qualquer dos filhos de Deus, como se alguns fossem bem-vindos e outros não. Cada vez que chegamos à mesa do Senhor, somos capacitados a contemplá-lo, e desta forma temos os corações alargados para incluirmos todos os filhos de Deus. O coração é um grande mistério. Ele não expande por conta própria. Ao contrário, o coração tende a se estreitar ao menor descuido. A tendência natural do coração é de contrair, não de alargar. Mas no momento em que lembramos do Senhor, nossos corações devem ser alargados. Coisas sobre as quais devemos vigiar. Finalmente, gostaríamos de mencionar algumas coisas mais que devemos observar ao partir o pão. Número 1. Bênção e gratidão apenas. Pedidos não. Nessa reunião, uma situação especial existe. Achegamo-nos como aqueles que já foram lavados pelo sangue do Senhor, não como os que pedem para serem purificados. Achegamo-nos como aqueles para os quais o Senhor é sua vida, não como aqueles que vêm pedir que o Senhor lhes conceda a vida. Portanto, em tais reuniões há apenas gratidão, não pedidos. O cálice da bênção que abençoamos aquilo que o Senhor já abençoou. Portanto, o tom correto para tal reunião é dar graças, agradecer e louvar o Senhor. Não é a hora de pedir ou implorar por nada, nem tampouco é hora de se achegar para ouvir uma mensagem. Achegamo-nos com um propósito apenas, lembrar do Senhor. Logo, nem oração nem pregação são adequados. Pode ser aceitável falar brevemente sobre coisas que estejam diretamente ligadas à pessoa do Senhor. Todos os outros tipos de pregação iriam apenas interferir. O normal para tal reunião são o louvor e as ações de graça. Isso é verdadeiro tanto no capítulo 10 quanto para o capítulo 11 de 1 Coríntios. Número 2. No primeiro dia da semana. Quando o Senhor instituiu a ceia, Ele nos exortou para que o fizéssemos frequentemente. Após sua ressurreição, Ele partiu o pão com os 2 discípulos em Emaús no primeiro dia da semana. Lucas 24, versículos 1 e 30. A igreja primitiva também partiu o pão no primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7. A Páscoa ocorre apenas uma vez por ano, mas o partir do pão acontece apenas uma vez por semana. O nosso Senhor não está morto, mas vivo. Portanto, lembramo-nos dele no dia da ressurreição. O primeiro dia da semana é de fato um dia muito especial para a igreja. Número 3. De maneira digna. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, versículos 27 ao 29.
É extremamente importante que comamos e bebamos de forma digna. Isso não se refere à dignidade própria da pessoa, mas se refere à forma como ela participa. A dignidade da pessoa já foi resolvida ao ser redimida pelo precioso sangue. Se a pessoa não for do Senhor, ela não tem qualquer parte na mesa do Senhor. Entretanto, alguns que são do Senhor podem comer de maneira indigna, ou seja, podem tomar do pão de forma descuidada sem discernir o corpo do Senhor. Portanto, exortamos aos novos crentes que tomem do pão respeitosamente. Vocês são qualificados por Deus para se achegarem, mas o Senhor lhes pede para examinarem a si mesmo. Vocês devem discernir que esse é o corpo do Senhor. Portanto, você não pode participar dele de maneira descuidada. Você precisa receber o pão de forma digna do corpo do Senhor. Uma vez que o Senhor dá a vocês o seu sangue e a sua carne, vocês precisam recebê-los respeitosamente. Ninguém, a não ser um tolo, desprezaria aquilo que Deus lhe tem dado.